Olá, alunos! Professor Omar, na aula anterior nós falamos um pouco sobre a causa indígena e o sofrimento dos nossos indígenas desde o período colonial até os dias atuais, quando não temos ainda uma política pública que atenda a contento os nossos indígenas. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre essa habilidade EF08HI14, que visa discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros nas sociedades em direitos humanos brasileiros do final do período colonial. Vamos identificar permanências na forma de preconceitos, estereotipos e violência sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. Já entrando no espírito da Lei 10.639 de 2003, nós temos duas situações para falar sobre o racismo estrutural, fazendo algumas comparações entre Ota Benga, esse jovem nascido em 1883, ele foi vendido como escravo para os Estados Unidos em 1904 e ele foi preso numa jaula e levado para essa exposição que iria acontecer nos Estados Unidos, essa exposição que visava, né, que considerava elos perdidos da evolução humana. Então nós vamos pensar um pouco juntos sobre essa situação desse incidente acontecido agora com Vinícius Júnior no dia 21/5/2023. Vinícius Júnior, que nasceu em 2000, ele foi chamado de macaco naquele jogo entre o Real de Madrid e do Valência. Ele foi chamado de macaco. E nós então perguntamos a vocês, existe alguma correlação entre esses 300 anos de escravização de negros africanos e os acontecimentos antirracistas atuais? Nós vemos que tem aumentado mais e mais esses acontecimentos, seja aqui no nosso país ou seja em outras partes do mundo, né? Nós temos visto esses acontecimentos. Pois bem, vamos fazer então uma comparação entre esse incidente do Ota Benga, ocorrido há mais de 100 anos atrás, com esse incidente do Vini Júnior, ocorrido há pouco. A atitude racista da torcida do Valência contra o jogador Vinícius Júnior vai nos fazer lembrar então de Ota Benga há mais de 100 anos atrás. Veja, alunos, que Ota Benga tinha 23 anos, Vinícius Júnior tinha 22 anos quando ocorreu esse fato. Ota Benga ele foi visitado num dia recorde lá, por cerca de 40 mil pessoas naquela exposição. Vinícius Júnior foi chamado de macaco por mais de 45 mil pessoas no estádio do Valência. Ota Benga foi contido por 3 seguranças, né? Vinícius Júnior foi contido pelos jogadores dos 2 times e foi expulso do campo. É interessante frisar que houve repercussão da mídia americana lá nesse período do Ota Benga. Claro, alunos, que não foi uma repercussão como essa repercussão que nós estamos tendo da mídia mundial sobre esse evento ocorrido com Vinícius Júnior. Foi interessante também que no dia 17 de junho, o Scratch brasileiro, ele jogou contra a seleção do Guiné e pela primeira vez a seleção brasileira entra em campo todos vestidos de preto, uniforme preto. Todos os jogadores ajoelharam e fizeram esse protesto, né, contra essa atitude racista ocorrida com o jogador Vini Júnior. Então, Vini Júnior entrou então nessa causa de desconstrução desse racismo estrutural.
e nós também devemos entrar nessa causa, não só alunos, no dia 20 de novembro. Vocês lembram que a gente fez alguns trabalhos legais ali sobre o Dia da Consciência Negra? Mas isso não pode ficar só nesse período. Nós precisamos dar continuidade a isso, não lembrar apenas no dia 20 de novembro, porque há essa estrutura construída, esse racismo estrutural. Então eu gostaria que vocês, em sala de aula, escrevessem 10 linhas, colocando seus pontos de vista, né, sobre a existência desse racismo estrutural que nós estamos comprovando que há sim uma correlação, né, entre essa escravização dos negros africanos e os acontecimentos antirracistas atuais. E se fosse com você? Né? Então, pense um pouco sobre este assunto, escreva 10 linhas. A redação que ficar mais consistente, nós vamos enviar via e-mail ao Clube Real de Madrid, na Espanha, aos cuidados do jogador Vinícius Júnior. Eu quero contar com vocês, alunos. Então, nesta aula, nós aprendemos mais um pouco, né? Nós aprendemos mais um pouco que essa estrutura montada, ela precisa ser desconstruída. Ela precisa ser desconstruída. Então, os negros africanos, essa estrutura montada racista atravessa séculos, né? Essa estrutura racista. Então, a sua não aceitação, aluno, você precisa não aceitar esse racismo estrutural. Obrigado pela aula que nós tivemos. Até a próxima.